Olá, amigos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos iniciar, daqui a pouco iremos iniciar nossa live, um bate-papo muito bacana com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Bruno Marçal. Vamos aguardar ele entrar. Mas de antemão, o bate-papo hoje é mais na vertente técnica, né? Nós temos passado por algumas situações que não são umas situações um tanto quanto diferentes para as instituições de ensino e sejam outros setores também, mas hoje especificamente falaremos sobre as instituições de ensino. E o que eu tenho a dizer é que a gente vai deixar um leque de oportunidades para todos os profissionais da área contábil e também dar algumas sugestões para os empreendedores dessa área de ensino. Vamos aguardar aqui o nosso professor Bruno Marçal. Deixa eu ver se ele já está presente. Bruno Marçal. Professor Bruno, aceita o nosso convite aí. Só um minutinho, galera, que já a gente vai iniciar, tá bom? Aguardem. Agora foi. Deu certo aí, Bruno? Bom, Boa Matheus. noite, amigo Bruno. Tranquilo? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Obrigado. Tá O pessoal já está esperando aqui um tempinho, Bruno. Eu gostaria que você se certo. apresentasse, porque tem a grande parte dos seguidores que já entraram aí, pelo que eu vi, são alguns colegas, então se apresente para eles, que depois eu me apresento para os seus seguidores também, e a gente vai, depois disso daí, iniciar o nosso bate-papo. Pode ficar à vontade. Meu nome é Bruno Marçal, né? Sou auditor fiscal da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, formado na Universidade Federal Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, e estou aí há uns 14 anos atuando na área de auditoria e contabilidade, e tive o prazer de ser o professor do Matheus, numa pós-graduação. E aí nesse tempo de pandemia, a gente resolveu discutir esse assunto aí de apresentação das demonstrações contábeis, apresentação dos custos, e aí é uma honra muito grande dividir esse momento aí com o Matheus. Então tá falado, né? Agora eu vou me apresentar um pouquinho, dizer da honra que é estar nesse bate-papo com você, Bruno. Inicialmente, pessoal, como falei no início aqui da live, né? A gente pensou em fazer esse bate-papo devido à movimentação que está tendo para as instituições de ensino. Então, muitas pessoas estão no momento de dificuldade, precisam dessa modificação, talvez, mas o que a gente vai tratar aqui é mais das oportunidades, da questão do aspecto técnico e também a orientação do empresário do setor. Então, meu nome é Matheus Calegari, para quem não me conhece, fui aluno do Bruno, um grande professor, aprendi bastante sobre comércio exterior com ele. E durante esse período, meu escritório vai completar 5 anos, fui encorajado por ele também para montar o escritório, então tudo isso ele acompanha minha trajetória desde quando eu era empregado, né? Então foi muito bacana, é um momento muito especial para mim estar aqui trocando uma ideia com você, Bruno. E fiz algumas previsões que se concretizaram, né? Você é bom de previsão. E, pessoal, eu fiz uma oração já para não cair a live de hoje, porque normalmente tem caído, então, para que não corte o assunto, não fique uma coisa ruim. E aí a gente vai dar sequência se Deus quiser. Bruno,
a gente já fez a apresentação aqui e hoje a gente tem uma problemática das demonstrações contábeis versus os custos dessas entidades de ensino. Como consumidor, todo mundo quer que tenha esse desconto, mas aí a gente entra no aspecto jurídico, no aspecto contábil, como que a gente vai proceder nesse momento tão conturbado e o consumidor está aí, está com dificuldade, a instituição também, porque todo mundo está com dificuldade, e a gente vem com algumas recomendações do MP. Como proceder aí nessa situação? Só para o pessoal entender qual é a sistemática do bate-papo de hoje. Vários ministérios públicos estaduais se manifestaram através de recomendações, né? E, dentre eles, dos respectivos estados, Goiás e do Acre, né? Pará também se manifestaram, de forma a ter um controle proporcional do desconto às despesas que, em tese, os ministérios públicos estão entendendo que essas despesas diminuíram. Mas eu acho que a gente precisa pontuar por quê? Tanto o Ministério Público de Goiás quanto do Acre, eles ali dentro colocaram que, né, apresentação das planilhas de custo. Isso é uma coisa que a gente precisa separar e eu vou deixar para manifestar isso um pouquinho mais no final. Outra coisa, a gente não vai entrar aqui e fazer nenhum apontamento jurídico, mas eu gostaria de fazer uma explanação, né? A questão dos estados estarem se manifestando a entrar no assunto que é de previsão de Código Civil na relação de consumo mensalidade escolar. Né? O STF já se manifestou, né, numa ação direta de inconstitucionalidade, se eu não me engano, em Pernambuco e no Distrito Federal, que esse assunto é privativo da União. Os estados não legislam sobre esse assunto. Então, eu entendo que isso é uma briga que você vai nadar e morrer na praia, sem querer me estender no é importante, né, Bruno, fazer uma colocação. Aqui no Estado não tivemos prosseguimento no Legislativo, mas no Pará foi aprovada a lei com essa regulamentação do desconto de 30%. Sem entrar no aspecto político, como o Bruno falou, mas nós já temos decisões nesse sentido que o Estado não tem autonomia para legislar sobre essas mensalidades, né? Então, assim, isso eu acho que vai ser um desgaste que vai acabar parando nos tribunais. E aí, eu acredito que isso já serve de alerta para empresários e profissionais da contabilidade, nossos alunos principalmente, de como apresentar isso. Porque os MPs falam em planilhas diárias, e quem é do ramo da contabilidade, quem estudou contabilidade, isso é o quê? Né? Nós estamos falando de quê? Né? Livro diário, livro razão, né? Esses registros têm que estar lá. Né? Por quê? Porque na hora de lá na frente, na admissão no judiciário, da formação da prova, lá no Código de Processo Civil, o juiz nomeando perito, ele vai aonde? Aonde vai estar materializada essa prova? Né? Nas demonstrações contábeis, no livro diário, no livro razão. Uma planilha solta, mesmo que o judiciário tenha admitido o local correto da escrituração desses registros, é na demonstração contábil, no livro diário, no livro razão. Eu acho que esse é o ponto que, para o estudante, para o profissional da contabilidade, que a gente precisa destacar. Opa, aqui é um ponto de interrogação, mesmo que os ministérios públicos estejam manifestando a recomendação de não judicializar, a gente não pode garantir que isso não vai ser judicializado. Eu entendo muito pelo contrário. Vai ser judicializado, vai acontecer, e os empresários precisam estar precavidos e fazendo os registros adequadamente através de suas contabilidades. O que mais preocupa, Bruno, nós tivemos algumas manifestações de alguns sindicatos também, e tem alguns estudos que caiu
em tese, nesse período, em torno de 5% dos custos das faculdades. E aí é totalmente desproporcional o desconto que, por exemplo, a gente tem a lei lá do Pará regulamentando isso daí. E como é que a gente vai fazer? Você deixou bem claro do aspecto contábil, né? A demonstração e tudo mais. Mas e essa discussão? Você acha que prospera? Você acha que não prospera? O que a gente pode encaminhar para os empresários do setor aqui, como proceder, por exemplo? Você fala no aspecto de apresentação dos custos? Não só de apresentação, mas de tática. Por exemplo, a gente tem a recomendação do Ministério Público de Goiás para o acordo entre as partes. No MP do Acre não tem. O ideal seria, como eu tenho visto aqui algumas empresas, mesmo antes da recomendação do MP, fazer um acordo entre as partes, conversar, apresentar os custos para essas pessoas, demonstrando que não é assim, que não caiu drasticamente. O que você acha que esse empreendedor deve fazer para que não tenha um desgaste desnecessário com o seu cliente? Matheus, a gente tem que tomar algumas precauções em cima da verdade, né? O que aconteceu, de fato? Veio a pandemia e, em tese, esses custos diminuíram. Mas, materialmente, né, o que se incorreu de custo? Por exemplo, pensando numa escola, né? A escola tem lá as turmas do prézinho, onde dificilmente aquelas aulas estão sendo realizadas por videoconferência, ou que se foi sendo realizada num percentual bem pequeno, né? Ali, teve diminuição de custo? A tese é que sim. E aí, na recomendação que a gente tem do MP de Goiás, diz da devolução dos valores, né? Inclusive. Sim. Se não tiver a recomposição da contraprestação. Diferentemente do pré-vestibular, do ensino médio, que ele tem que encerrar o ano letivo. Em algum momento ali, aquele serviço vai ser prestado. Num custo X ou num custo Y. Ainda não sabemos. Talvez esse custo possa ser até maior. Por exemplo, será que esses colaboradores estão indo trabalhar de ônibus? Ou o empresariado, o dono do colégio, está pagando um outro tipo de transporte para ele preparar o seu material? Ou ele está gravando as aulas, né, lá no ambiente seja da faculdade ou do colégio, qual é o custo que está tendo sobre isso? Talvez possa até aumentar, né? Sim, será que o professor... comprar todo equipamento, né? Investimento em internet, em equipamentos, vários professores comprando aqueles quadros digitais para poder fazer a aula mais interativa. Esse investimento é de quem? Talvez seja da escola, talvez seja da universidade. Resumindo, eu acho que está cedo para essa discussão, né? Isso, a gente precisa ver como isso vai se transcorrer, mas não está legal falar isso agora, né? Mas verdade acima de tudo, essência sobre a forma, verdade material lá no direito. É isso. Então, eu acredito que a recomendação é essa. Olha, o que está acontecendo? Energia elétrica. A empresa vai ter uma diminuição nos custos de energia elétrica, de água, renegociou o aluguel está mais barato, isso vai ser apresentado ou na sua planilha de custo, ou na sua contabilidade, pensando que, se vier a judicialização do questionamento de desconto, as provas materiais sejam apresentadas, né? Então, a recomendação que eu coloco para todos os meus alunos nesse momento, que vem até mesmo tirar dúvida, olha, verdade, né? Materialmente apresentada. E aí, Bruno, a gente entra na outra situação, o papel do profissional da contabilidade nesse sentido de dar o suporte para o cliente. Por quê? A gente sabe da dificuldade do setor, né? E ainda mais pelo aumento de demanda, nós não paramos.
e aí você manter, como você disse, o diário, tudo certinho ali em dia, para qualquer movimento diferente dos custos, os clientes serem avisados. Isso está na recomendação do MP de Goiás, não tem na nossa aqui. Mas qual o papel desse profissional na contabilidade em auxiliar esse cliente para que ele não tenha os problemas futuros que você acabou de mencionar? Cortou o finalzinho aí, Matheus. Você pode repetir só o finalzinho? O papel do profissional da contabilidade, nesse momento tão complicado para esses clientes, diante de tudo isso que você mencionou, da judicialização e tudo mais, o que o profissional pode fazer a mais para o seu cliente? O papel dele? Assim, na verdade, o que eu costumo falar, e não só nesse momento de pandemia, a contabilidade é uma ciência que, se devidamente aplicada, ela ajudaria em qualquer momento. Então, como você colocou, olha, se eu fizer, dentro do período de competência, os balancetes mensais, com todas as documentações apresentadas, reconhecendo os princípios contábeis e aquela contabilidade sendo utilizada como ferramenta de gestão, o empresário está pronto para tomada de decisão, né? O dono da escola, o dono da universidade. O problema é que a realidade brasileira não reflete isso. A realidade brasileira hoje, nos últimos 30 anos, a gente viu um crescimento exacerbado de obrigação acessória em detrimento da contabilidade, né? Você é um empresário da área contábil, conselheiro federal, né? E talvez você discuta no seu meio profissional 70% de obrigação acessória e 30% da contabilidade com ferramenta de gestão. Então, isso é complicado. Talvez o empresariado brasileiro, poucos tenham discutido um balancete mensal com o seu profissional de contabilidade. Agora chegou a hora. Agora chegou a hora dessa decisão, né? Pena que a maioria das médias e pequenas empresas vão ter dificuldade em tomar essa decisão em cima dos números e critérios técnicos, né? Bruno, eu vou mais além. Tem uma colega, inclusive, que tem uma instituição aqui, ela já fez o acordo de imediato, antes do MP passar isso daí, diante daquela confusão toda, ela passou já um desconto automático de 25% para todos os seus clientes. A preocupação, e aí cabe ao empresário procurar o profissional da contabilidade para isso. Você não tomar uma decisão no escuro, porque amanhã ou depois você vai ter que honrar as suas obrigações. Então, você dá um desconto de 25%, sendo que você não teve uma redução de custos nem de 10%. Talvez você tenha que compensar as aulas. Então, é muito importante que você esteja alinhado com um profissional, saiba dos seus custos de fato e não dê desconto a bel prazer, né? Foi muito ou foi pouco, né? Ninguém sabe, né? Justamente. Quem determinou que é 30%? De onde que veio isso? Sim, sim. Então, Exato. a gente pula para o próximo tópico, que é o hibernar das academias, o reconhecimento de receita. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a galera, para que a gente desse segmento aqui nas pautas. Um outro setor que eu acho que ficou crítico, né, mas não tão manifestado em recomendações de MP, nem mesmo no judiciário, foram as academias. E tem vários proprietários de academia aí nos assistindo, né? E uma das coisas que eu faço associação foi uma reportagem da revista Exame, que saiu no dia 18 de abril, que trouxe ali, né, o comportamento da empresa aérea Azul. Eu vi diversas pessoas criticando a Azul, que a Azul poderia quebrar, poderia estar passando por necessidades complicadas daqui para frente. E ali eu vi uma associação muito grande ao segmento de academias. Por quê? O vice-presidente financeiro da Azul, ele colocou o seguinte: olha, eu estou preparando a Azul para hibernar. Por quê? O passivo da Azul, para quem não é do ramo contábil, passivos são as dívidas, as obrigações. Quase que 70%, 75% das obrigações da Azul são obrigações de leasing, né? A empresa aérea não compra avião à vista.
Nenhuma empresa aérea do mundo compra avião à vista. Os aviões são comprados a prazo. E há um mercado, né, que ele fica alvoroçado quando uma empresa aérea não tem capacidade de pagar o contrato de leasing e ela está entregando o avião, o outro concorrente já quer pegar o avião. Então, nesse artigo da revista Exame, colocou justamente isso. Olha, e o vice-presidente financeiro da Azul falou assim, eu não estou preocupado com isso. Em tempos de pandemia, eles vão entregar esse avião para quem? Então, eu suspender os pagamentos de um contrato de leasing de uma empresa aérea nesse momento, talvez seja uma das melhores estratégias. Então, vamos voltar lá para a academia. Por que eu fiz esse paralelo com as academias? A academia foi lockdown total, né? Fechou tudo, parou, não tem faturamento, né? E aí a gente levanta alguns pontos. Né? Faturamento. Algumas academias trabalham com aqueles contratos anuais, né? Muitas das vezes passados até já no cartão de crédito, 12 parcelas, 10 parcelas, 24 parcelas, 36 parcelas, e o dinheirinho está pingando ali na conta. Nesse momento, a academia reduziu o custo. Energia elétrica praticamente foi a zero. A quem paga aluguel não conseguiu reduzir, ou reduziu muito pouco. A folha de pagamento fixa, dificilmente ele consegue reduzir, ou ele vai ter que demitir, né? E ele vai ter que ali, ir congelando as suas operações. E o que ele pode fazer com isso? Né? Uma das manifestações é a seguinte, olha, e a contabilidade, na sua legislação, ela prevê isso. Na relação contratual, o que eu vou fazer? Olha, eu continuo recebendo o ingresso financeiro dos meus contratos, eu continuo recebendo, nos casos que não foram os contratos suspensos, eu continuo recebendo, não reconheço a receita, não há de se falar em reconhecimento de receita, então eu não vou falar em tributação, porque o serviço não foi prestado, e registro aonde? Claro, essa parte para todos que estão assistindo, porque o serviço não foi prestado, então não há o que se reconhecer. Sim. E aí, eu registro a obrigação de prestar o serviço. Né? Então, eu registro a obrigação de prestar o serviço. Então, para as academias, eu acredito que tenha ficado... Assim, a situação é pior, mas ficou tecnicamente mais razoável do que para as escolas, universidades, né, e segmentos semelhantes. Para a academia, eu acho que ficou mais fácil. Né? Ou eu vou reconhecer lá na frente, ou eu continuo recebendo recurso financeiro e registrando a obrigação de prestar o serviço no passivo. Com certeza. E, Bruno, a gente tem essa sistemática das academias, tem toda a problemática de diversos setores. Queria deixar claro a todos os colegas que estão assistindo, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, alguma pergunta específica. O Jean, do Carmo, acabou de entrar aqui, também é dono de um colégio. Tem a Amazon Green aqui contribuindo, a questão da DRE e do balanço. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar. E aí agora a gente vai para o tema que é muito complicado, um dos tópicos aqui que a gente tem, que são as incertezas e as provisões. Um momento de muitas incertezas, você acabou de falar das academias, nós temos muitos problemas aqui com todos os clientes, porque a pessoa acha que pelo fato do serviço não estar sendo prestado, que tem tudo ser rompido automaticamente, sendo que tem um contrato ali, mas aí você vai para outra situação que o serviço não está sendo prestado, então você entra daqui a pouco no imbróglio jurídico, né? Que provavelmente muitas empresas vão levar isso daí diante da pandemia. Quais as incertezas e essas provisões? Provisão a gente já vai para o aspecto mais técnico, mas como que esse profissional também pode ajudar esses empresários e como o empresário pode se preparar para o momento pós-pandemia? Porque nós temos incertezas, mas uma hora vai voltar, né? Por exemplo, quando hoje o empresariado está muito preocupado com o recebível, né? E a gente vê manifestações nas redes sociais muito preocupado que a inadimplência aumentou, se vai receber. Esse tipo de estimativa contábil
a técnica recomenda o quê? Que eu seja o máximo conservador. Então, eu vou fazer o que nesse momento? Eu vou reconhecer o meu menor valor para o meu ativo. Né? E aí, a questão das provisões. Talvez agora a situação das provisões, na minha opinião, se inverte. As escolas, as universidades, aquelas que trabalham com ano letivo, tá? Ela vai ter que prestar o serviço, a não ser que o Ministério da Educação se manifeste, o MEC se manifeste, falando de alguma questão do ano letivo diferente do que a gente tem acostumado no nosso país. Né? Mas a questão das academias aqui, elas têm uma conotação, para mim, de preocupação na questão das provisões. Né? Por exemplo, quem garante que a gente não quer que aconteça isso, que essa situação que a gente vive hoje é uma situação que vai se repetir? E aí? Será que vamos ter que constituir alguns tipos de negócios com provisões para essa situação? Não com certeza. E aí? É um momento como que a gente já colocou aqui inicialmente, de incertezas, e as provisões a gente também não consegue mensurar, porque é algo único, né? E aí, como proceder nesse momento é aquilo que você falou, ser o máximo, ser conservador ao máximo, porque o pós também a gente não sabe, e é algo que preocupa o setor, que é a inadimplência, porque a pessoa não vai deixar de comer para pagar o colégio, ou a academia, alguma coisa do tipo. E aí o momento pós-pandemia que preocupa mais essas pessoas, porque as pessoas estão se protegendo, e aí a inadimplência vai engolir, como se já não fosse muito grande para o setor de ensino, agora vai aumentar mais ainda. Isso é o que preocupa mais para todas as instituições nas conversas que eu tenho tido. Mas assim, uma das coisas que eu levanto, a questão do risco financeiro, né? É porque esse segmento não faz análise de crédito, né, Matheus? É um segmento que ele é admissibilidade total. A academia é um consumo mais direto. Você não vai fazer análise de crédito. O aluno também, você não faz análise de crédito. Então, isso daí é um risco do negócio. É um risco do negócio. Diferentemente de um fornecimento de material. Você entregou o material e você levou o material para casa mediante pagamento. Aqui, eu entendo mais isso como o risco do negócio. Talvez a nossa geração não tenha vivido problemas tão conturbados como esse, mas a contabilidade sempre previu, dentro da ciência, momentos conturbados. Então, se a gente for levar lá o manual de contabilidade ao pé da letra, isso é previsto. Então, isso que você colocou assim, olha, o risco de inadimplência alto, a contabilidade fala sozinha com esses registros, né? A disciplina de auditoria independente também com os eventos subsequentes. Então, isso são coisas que a contabilidade consegue mensurar. Isso que é o bonito, isso que a gente tem que trabalhar daqui para frente. Como que vai ser essa mensuração? Talvez precisemos até de dados estatísticos. Né? Quantos meses de pandemia, quantos dias fechado, quanto que isso custou, tá certo? Para mensurar com certeza. É importante, algo que eu coloquei aqui até entre os assuntos pautados, é um comparativo dos anos anteriores, porque nós viemos de uma crise agora, né? E aí, vou colocar o setor de combustíveis. Eles vieram numa crescente, pegaram aquele momento ali bem complicado, vieram no ano de 2018 respirando com a ajuda de aparelhos, soltaram os aparelhos em 2019 e agora 2020 iniciaram surfando numa boa onda. E aí, de repente, também veio para esse setor a pandemia e caiu 40% do faturamento. A gente também tem que ter um comparativo, eu não tenho a contabilidade de nenhum setor para exemplificar aqui, mas pegar os anos anteriores a gente consegue fazer
um apanhado e demonstrar para a sociedade o quanto esse setor tem sofrido, né? Uhum. E aí, com o método de custeio, o rateio dos custos, a gente vai conseguir exemplificar para a sociedade todo esse problema que a gente está tendo, porque parece que as instituições viraram inimigas dos pais, e não é a realidade. O que a gente tem que deixar claro é que o quê? A negociação entre as partes e a apresentação desse rateio, seja lá da maneira que for empregada pelo contador, mas demonstrando de maneira clara para esse cliente, eu creio que seja o melhor caminho para uma solução desse caso. Sim, e o que é interessante a gente colocar, Matheus, você imagine o seguinte, lembra do percentual de desconto que você colocou de 25%? Você imagine Sim. uma escola com 100 alunos. Esses 25% representam muito mais para essa escola de 100 alunos que uma escola de 2.000, com 2.000 alunos, 3.000 alunos. Então, o que vai fazer diferença, eu até separei aqui, eu estava mexendo nos meus livros hoje, a minha edição já está velhinha, mas eu estudei por esse aqui. Ó. Né? Tá meio Né? ultrapassado, mas está valendo. Tá velhinha. Então, mas a gente aplica até hoje aquele conteúdo, né? Sim. O critério de apresentação de custo, dos rateios. Então, o empresariado, infelizmente, não sabe quanto é que custa um aluno para ele. Né? Ele não sabe. Então, talvez esse momento seja esse momento de reflexão, mas apresentando sempre a verdade. É isso que eu coloco. Com certeza, Bruno. Temos algumas presenças ilustres aqui do nosso conselheiro federal, Elias Kadar, o nosso amigo Habib Bichara, que fez uma live comigo semana passada, gente finíssima. Habib, eu acho que você não está gostando, não, que você não deu nenhum coraçãozinho ainda aqui no vídeo, eu acho que você não está gostando da live, não. E o Jean está colaborando aqui com a gente. Se houvesse uma contrapartida, como a isenção ou redução do ISS, ajudaria muito. O que você acha dessa propositura aí do nosso amigo, Bruno? Ô, Jean, boa noite. Mas olha só, no caso das escolas e das academias, lógico que uma renúncia fiscal, todo consumidor quer uma renúncia fiscal na ponta, né? Lógico que ajudaria. Mas o exemplo que eu dei das academias, contabilmente, não há de se falar em reconhecimento de receita, não há de se falar em ISS. A não ser que seja o ISS uniprofissional, que talvez não tenha essa previsão na legislação, né? Em tempos de pandemia, deixar de prestar o serviço. Mas, contabilmente, isso é possível. Você não vai pagar o ISS se você não prestou o serviço. Diferentemente das escolas. As escolas, o serviço está sendo prestado e o ano letivo, ele está correndo. Agora, eu tenho uma visão muito fiscalista, Jean. O que o ISS, em tese, deveria financiar, né? Os municípios ficaram com a fatia tão pequena da receita como um todo, se você tira o ISS, os municípios vão viver só de repasse municipal. Né? Então, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Lógico que no nosso país o gasto público é muito ruim e a gente se revolta com isso a todo momento. Mas não adianta sangrar de um lado e sangrar do outro, né? Bruno, eu complemento da seguinte forma, Jean. A gente teve a prorrogação dos tributos federais. Nós não tivemos, não sei aí em Goiás, Bruno, mas aqui nós não tivemos nada de prorrogação estadual e municipal. Isso prejudica muito, porque parece que só a classe empresarial tem que pagar a conta. A conta tem que ser dividida, né? Então, a prorrogação seria o melhor caminho para essas instituições, porque todo mundo vai sofrer, mas que possa pelo menos prorrogar um pouquinho essa conta, né? E aí a gente não tem visto muito isso, porque os colégios, por exemplo, têm que ter o regime de competência. Prestou o serviço, tem que pagar o imposto. E agora? Uhum. Como é que fica? E aí os que optaram por regime de caixa, que são pouquíssimos, estão numa situação mais tranquila, né? Mas quem está no regime de competência está complicado. Como é que a gente vai fazer aí? Eu tinha que ter uma atenção especial, porque a prefeita, inclusive, falou aqui na semana retrasada que
não tem como isentar eu até concordo, mas prorrogar, porque aí o município, nessa linha que você falou, o município fica sem dinheiro, fica sem praticar os serviços básicos que a população precisa. Mas e aí? A gente também está sem dinheiro para comer, né? E aí, como é que faz? Então todo mundo tem que pagar um pouquinho da conta. E aí a gente não vai conseguir, fechando tudo, uma solução para o caso. Talvez eu creio que o decreto do fechamento total deva se estender apenas até o dia 4. A partir dali já deve iniciar a vida, a retomada gradativa das atividades, mas isso preocupa muito, porque com uma hora, mais cedo ou mais tarde, isso vai impactar nas finanças do município e do estado, e eles ainda não se atentaram a isso, né? Olha o que a gente está conversando aqui. A gente está conversando a tese da contabilidade. Por quê? O ente público ele já gasta para arrecadar, ele não arrecada para gastar. Então, ele já está gastando pensando naquela receita que vem. Tecnicamente, isso é o correto? Todos nós que viemos dessa área econômica, fiscal, contábil, sabemos que não. Não é esse o caminho. Tecnicamente está errado. Está errado gastar antes de arrecadar, né? Mas, fazendo a contrapartida, teve sim uma parcela da tributação que foi dilatado o prazo. Por exemplo, Simples Nacional. Na maioria dos municípios, a parcela do Simples, em termos de contribuinte, ela é significativa. Vamos tirar as capitais brasileiras. Os municípios menores, né, onde tem as empresas talvez mais familiares, elas foram beneficiadas com uma questão de tributação do ente federal. E aí sim, aí você perguntou em Goiás teve a questão do IPVA. Teve uma dilatação no prazo de pagamento do IPVA. Tá? A Eide falou o seguinte: acho que os pais poderiam pedir a DRE das escolas. Não sei se ela chegou agora. A gente tem a recomendação lá do Goiás, né, do estado do Goiás, não é isso, Bruno? Que é a apresentação dessas planilhas para o comum acordo entre as partes, né? O Eide, né? Eide de Paula. A DRE, Eide, ela vai te dar um dado bruto, né? Você não vai conseguir interpretar ali se aquela turma daquele determinado aluno, se é uma turma que teve ali uma redução de custo em detrimento da outra, que pode ter tido um aumento de custo. A DRE, ela serve para discriminar o quê? O lucro, né? A apresentação ali da receita bruta, deduções dos tributos e a apresentação lá do lucro bruto, mas ali não é o local que vai detalhar, que vai abrir. Eu até tinha separado aqui, né? Isso é até bem mais técnico, NBCTG 47, né? Lá dizendo que a relação de como se deve contabilizar os contratos de prestação de serviço. Né? Deve ser contabilizado de forma individualizada. Então, quando se fala em apresentação de planilha de custo, e isso eu e o Matheus conversamos no início da live, é que a nossa crítica foi que talvez o correto não seria a apresentação de uma planilha de custo, e sim de um balancete mensal com aberturas, com detalhamento no nível de rateio de custo, por cento de custo. Né? E aí sim entra o capricho e a dedicação do profissional da contabilidade em orientar o seu cliente. Né? E aí foi isso que a gente apresentou, que a gente aprendeu nos bancos das universidades. Com certeza. Acho que ficou claro, né, Eide? Se tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade, os demais também. E, Bruno, a gente já fez uma colocação aqui, o Jean. Tem mais uma pergunta, Jean. Como as escolas irão manter o serviço contrato que serão os 200 dias letivos de aula? As contas fixas e variáveis no final do exercício seriam as mesmas. É isso que a gente tenta exemplificar, mas muitos colegas, muitos contribuintes aí, muitos clientes não estão entendendo.
O colégio ele vai ter que prestar o serviço, mais cedo ou mais tarde, porque não tem nada que abone isso ainda. E creio que não vai ter. Então, esse desconto em si é algo que no futuro pode prejudicar. E aí, como é que você vai agregar isso daí no futuro se não tem nenhum contrato observando isso? Uma vez dado o desconto, já era. Estou certo ou estou errado, Bruno? É difícil de reverter. Isso vai ser difícil de reverter. Eu até na escola do meu filho, começou a ter essa discussão, a gente se manifestou da seguinte maneira: tem que esperar encerrar o ano letivo. E aí sim, a relação contratual consumo pode ser rediscutida. A gente não sabe. É muito precoce ainda. Muito precoce. Muito precoce. Mas eu concordo com o que o Cristiano colocou. 200... Não tem como eu pagar a mensalidade se eu não estou tendo aula. Ok, mas momentaneamente você não vai ter. Posteriormente você vai ter que ter, talvez, aula entre dezembro afora aí, tendo aula. Mas vai ter que ter. Sim, sim. Então, Bruno, a importância das demonstrações contábeis de períodos anteriores como critério comparativo. Falei aqui para você de alguns setores, como, por exemplo, posto de gasolina. Também é uma matéria bacana para essas instituições, você fazer um comparativo com anos anteriores, porque você vai demonstrar que no período que você estava tentando respirar, você voltou a estaca zero. E aí, a planilha de custos, como você mencionou aí, o balancete fechadinho e tudo mais, apresentando e tendo um comum acordo entre as partes, creio que seja o melhor caminho para essas instituições. Se a prefeitura puder ajudar também com a questão do ISS, ótimo também, porque o tributo federal, o Simples, foi prorrogado. O municipal não. Muitas instituições estão fora do Simples Nacional, porque elas têm um faturamento superior a 13.600. E aqui já no Acre a gente tem um sublimite, então não é nem 13.600. 1.800 aqui você já está fora, prefeito do município, né? Então, é um faturamento pequeno para a dimensão do empreendimento, né? E aí, se a gente não tiver a ajuda desses entes, fica uma situação tanto quanto complicada. Né? Inadimplemento também prevê exclusão do Simples, né? Justamente. Pessoal, nós estamos caminhando já para o encerramento da nossa live, já respondendo as perguntas, indo para os ritos finais aí. Quem tiver mais alguma pergunta, fique à vontade, tá? Bruno, pode ficar à vontade. Alguém do ramo de academia, eu tenho vários proprietários de academia aí, inclusive um de Genebra, da Suíça, que entrou, falou que ia fazer uma pergunta. O Paulo Menezes, uma referência de Niterói, do Rio de Janeiro, tinha feito uma pergunta também, acabou que eu perdi. Então, quem não conseguir fazer aqui, posteriormente a gente pode gravar um vídeo respondendo, fiquem à vontade. Nós vamos para as considerações finais. E, pessoal, a intenção desse vídeo aqui era deixar claro, o MP, uma recomendação não é lei, tá? E se tiver uma lei dizendo a respeito, tentando regulamentar isso, vocês têm todas as ferramentas jurídicas para lutarem contra. Não estamos contra nem a favor de ninguém. A partir do momento que a gente consegue ser transparente, demonstrar para essas pessoas que os custos não foram reduzidos drasticamente, como alguns sindicatos dizem, que reduziram em torno de 5%. Quando você mostra isso e faz um comum acordo com as partes, eu creio que seja o melhor caminho, a melhor saída, em vez de judicializar um problema. E aí a gente explanou aqui sobre o aspecto contábil, reconhecimento das receitas, né, Bruno? Os custos, a planilha, a apresentação. Então, é muito importante que tanto o empresário quanto o cliente, todos tenham noção de que o momento é complicado para todo mundo, não apenas para uma das partes, né? O que eu gostaria de colocar, Matheus, que a contabilidade, né, é uma obrigação civil, que ela vem para você fazer prova a seu favor. Esse é o momento do mês ainda não encerrado
de contabilizar ali a verdade. A verdade dos fatos tem que ser trazida para dentro da contabilidade. Esse é o momento. E aí, o que eu digo muito para os meus alunos é: vamos esquecer um pouco a questão de contabilização em cima de argumento fiscal. Né? Muitos deixam de contabilizar a despesa porque não tem um documento fiscal que o regulamento do imposto de renda aceita dedutibilidade. Né? Contabilidade é para registrar atos e fatos. Então, tem o recibo do táxi, o recibo da padaria. Não é nota fiscal, serve para contabilizar. Então, ali você vai provar o seu custo. Né? Então, quando o MP, talvez ali quem escreve, não é do nosso segmento, escreve planilha diária, está fazendo menção ao nosso livro diário. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é que o momento da valorização do profissional contábil pode ser agora. Levem para o empresário os registros contábeis. Essa questão de planilha solta, para mim, isso não materializa nada. Agora, um balancete assinado por um profissional competente, respaldado por documentação suporte, aí sim, né? Isso daí valoriza a classe profissional e dá um amparo ao empresariado, que muitas das vezes nunca viu um demonstrativo desse. Né, Matheus? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. Bruno, só para complementar, a gente falou do ramo das academias e das instituições de ensino, mas a gente tem acompanhado que outros ramos também serão afetados. Nós tivemos, não sei aí, Bruno, mas aqui algumas denúncias sobre os postos de gasolina. Vai ter que ser demonstrado também o custo, por que não está chegando desconto na bomba. E todos os profissionais têm que entender que o momento é agora, para mostrar a importância que é a nossa profissão, porque a sociedade vai demandar isso. E a contabilidade não é para o teu cliente propriamente, é para a sociedade, é informação. E aí você tendo esse material, toda a escrituração pronta para apresentar para o seu cliente, talvez seja uma forma de você dizer: olha aí, ó, você não diz para todo mundo que eu só recebo honorário no trabalho? Tá aí, tudo escrituradinho. Mostra para a galera aí, né? Então, esse é o momento. Por centro de custo, né? Por centro de custo. Você imagine uma escola que, nesse momento, tem uma contabilidade por centro de custo por turma. Facilitou a vida, não facilitou? São poucas, vamos botar aí 2%, né? Mas facilitou. Agora não precisa fazer... Facilitou. Não precisa fazer planilha. Você quer agregar valor ao seu serviço, né? Sim, sim. Então, assim, não tem que fazer planilha, não tem que fazer trabalho paralelo. Tá ali, tá pronto. Né? Tá. Matheus, para os seus seguidores, né? Eu estou me apresentando de novo, sou Bruno Marçal, quem puder me seguir aí, Bruno, _ 3 vezes, Marcal, eu agradeço, estou retomando aí minhas redes sociais, depois de uns 3, 4 anos muito acelerados, alguns projetos aí para vir, live com outros professores, vou estar fazendo pelo menos uma live por semana, e aí o Matheus foi meu aluno, profissional brilhante, com um futuro brilhante. Eu fiz algumas previsões com ele, acertei todas. Eu fiz uma outro dia, ele não gostou muito, não. Eu não vou repetir aqui, não, né? Mas ele não gostou muito, não. Mas eu acho que vai acontecer. Não vai me comprometer. Então, assim, é um profissional brilhante e eu quis fazer essa minha retomada aí nas redes sociais com ele, porque é uma pessoa que espelha muita garra, muito brilhantismo e muita dedicação no que faz. Matheus, você está de parabéns. Aquele garoto que eu conhecia 5, 6 anos atrás, hoje é esse monstro aí. Parabéns, cara. Fica com Deus e sucesso aí na sua carreira.
Obrigado demais, Bruno. Ouvindo isso de você, eu fico muito feliz, cara, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Os colegas aqui, desculpa a rasgação de seda, mas a gente tem uma história aí bem bonita da aula, desde a aula e o pós-contato aí da aula. Então, foi um prazer enorme estar gravando. Eu estou gravando toda semana aí com alguém. Às vezes a correria do escritório complica, mas no final dá tudo certo. Agradeço a todos presentes aqui. Quem puder seguir o Bruno, um profissional excelente. O currículo dele, não preciso nem dizer, que eu fico até com vergonha de dizer o meu, né? O currículo maravilhoso, é um cara fenomenal. Então, quem puder segui-lo, fique à vontade. Os seguidores do Bruno quiserem interagir, estou à disposição também. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas, compartilhar. Na realidade, a gente aprende mais do que ensina, né, Bruno? O professor Sim. é assim. E a nossa intenção é sempre somar. Estou lá no Conselho Federal de Contabilidade também. Quem precisar de informações, que puder levar alguma sugestão para a melhora da classe, estou à disposição aí. A gente está sempre para somar forças, porque é assim que a gente vai conseguir unir a classe e mostrar o verdadeiro potencial de toda a nossa ciência, né? Então, Bruno, muito obrigado pela participação aqui hoje e que possamos fazer muito mais lives aí e informar o público, Sim. porque esse é o nosso papel da contabilidade, levar informação, né? Com certeza. Um abraço para todos. Um abraço a todos e uma boa noite. Até mais. Boa noite.